sabe? Em todas as atividades que o aluno faz.
Olá, pessoal, boa noite. Mais um segundinho, só para ajeitar aqui questões finais. Os colegas se juntarem a nós. Nós vamos falar hoje será sobre funding para startups. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Falaremos hoje sobre funding para startups. Bom, para a gente começar essa discussão, até antes de mais nada, eu coloco um parêntese. Se vocês quiserem me interrompendo, mandando perguntas, por favor, fiquem super à vontade. Aí a gente vai vendo se já aloca no meio da discussão ou se deixa para o final. Mas vamos começar então. Bom, pessoal, nosso tema de hoje vai ser funding para startups e o financiamento para startups. Vamos trazer também algumas considerações sobre o momento que a gente está vivendo, sobre o ambiente de coronavírus, porque o mundo está passando, os negócios no Brasil também, as startups, naturalmente, também. Vamos também trazer alguns números novos que saíram agora, recém-fechado o mês de março, e a gente já tem algumas coisas que a gente consegue analisar da indústria de financiamento e inovação no mundo. Então, olhando os nossos números de janeiro, fevereiro e março desse ano, nosso primeiro TRI, e o que aconteceu no fluxo de investimentos para as startups no mercado de VCs, e também alguns números interessantes de PIs que podem dar para a gente uma sensibilidade sobre o apetite de risco dos investidores no mundo todo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu trouxe uns dados recém-saídos do forno para vocês e vai ser um super prazer a gente trazer isso aí tudo para discussão. Bom, para a gente começar, vamos entender que o mapa geral de potencial financiamento à inovação. Quando a gente fala de conseguir funding para o nosso negócio, nós podemos recorrer essencialmente a 3 tipos de dinheiros, vamos dizer. Primeiro, nós podemos recorrer ao chamado bootstrapping, que é você financiar o seu negócio, a sua startup, com dinheiro próprio do acionista, do empreendedor, que você vai colocar nisso para tirar isso daí, fazer decolar, começar, né, os primeiros passos da sua startup, através desse recurso que pode ter sido adquirido, seja através de patrimônio familiar, ou seja através de carreiras, ao longo de uma vida acumulando, pode ser também. Enfim, é o patrimônio próprio dos empreendedores. Seria essa a lógica do bootstrapping. Vamos lembrar que isso tem lados positivos e negativos. A gente já vai falar um pouquinho sobre eles. Então, a primeira lógica seria do bootstrapping. Segunda fonte de financiamento do funding para a nossa startup pode ser a dívida. Então, a gente pode recorrer ao endividamento. Então, vamos entender também seus prós e contras e o que tem de novidade para a gente ficar atento nessa lógica de coronavírus rolando aí. Em terceiro lugar, nós podemos recorrer ao chamado equity, então ao funding de investidores. E aí temos opções como, por exemplo, investidor anjos, redes de anjos, até crowdfunding, fundos de venture capital, e para estágios maiores, já um pouquinho mais maduros da startup, recorrer a private equity, hedge funds, family offices. Aí tem várias opções também, conforme a empresa vai tendo um pouco mais de corpo, mais de porte, e seguindo nas suas rodadas futuras de investimento. Então, a gente vai falar sobre esses 3 pontos, focando principalmente no último deles. Mas antes da gente entrar no detalhe dessa indústria do equity, vamos entender um pouquinho sobre os 2 primeiros. Bom, no que se refere ao bootstrapping, primeiro. Então, você começar um negócio com o seu próprio recurso. Historicamente, no Brasil, porque o Brasil, historicamente, sempre foi um país bastante empreendedor.
você pega a nação como um todo, tem muito empreendedorismo aqui. Mas o perfil do empreendedor sempre foi aquele perfil muito mais de um profissional que, após uma carreira no mercado de trabalho, acabou fazendo um shift, seja por necessidade ou por preferência, por experiência acumulada, para um empreendedor em um segundo momento de carreira, de profissão e de vida. Isso sempre foi comum, historicamente, que fosse feito esse passo através do bootstrapping, então com dinheiros próprios acumulados. Tem o lado positivo e o lado negativo da gente recorrer ao bootstrapping. Então, você recorrer a essa forma de financiamento faz com que você detenha muito mais poder sobre a empresa e controle como empreendedor. Então, maravilhoso até aí. Porque você, na verdade, está usando seu recurso próprio e não precisa abrir uma parte de participação do seu negócio para um potencial investidor. Além disso, é de baixo risco, no sentido que você tem uma menor pressão de falência do que se você recorresse, por exemplo, a uma dívida que você vai ter que honrar no curto prazo ou até no médio prazo. Então, o bootstrapping, ele acaba sendo de menor risco para o negócio, então, menor risco para o negócio, e uma segurança de maior controle sobre a empresa para o empreendedor. Do outro lado, então, esses são alguns benefícios. Por outro lado, se você, como empreendedor, põe seu próprio dinheiro nessa lógica de bootstrapping, você, na pessoa física, está assumindo um risco maior, porque seu patrimônio vai estar mais concentrado, além de, naturalmente, seu tempo, suas opções de vida, carreira, etc., estarem mais concentradas aí. Então, para o empreendedor, tem aí uma opção de maior risco. Além disso, isso acaba sendo, de alguma forma, um desincentivo à inovação, porque imagina, se você está com todos os seus ovos na mesma cesta e seu bolso não é assim tão profundo como fonte de recurso, é natural que isso te deixe um pouquinho mais conservador e iniba, de certa forma, a inovação no ecossistema de startup. Então, tem esses dois lados da moeda. A sugestão aí é, se você pode dispor de recursos próprios para investir, e se você vê nisso, né, vê na sua startup uma grande segurança de que, uma boa segurança, de que isso pode dar certo, essa é uma ótima forma para você financiar seu negócio, mantendo controle. Acontece que no mundo que estamos vivendo hoje, isso já não é mais tão fácil assim, porque muitas vezes os empreendedores, eles foram pegos um pouco de surpresa por essa lógica de coronavírus e o patrimônio à disposição para investir na startup não necessariamente estava tão farto assim. A gente vem de um momento em que, em média, boa parte das empresas estão já um pouquinho alavancadas no pré-crise, porque, na verdade, a gente vem de outras crises se acumulando. Então, não necessariamente essa vai ser uma opção tão fácil e acessível. Vamos agora ao lado da dívida. A dívida, ela tem pontos positivos no sentido de você conseguir se financiar e talvez crescer de uma forma um pouquinho mais rápida, sem que ainda tenha que abrir mão de controle, que seria o caso se você trouxesse um investidor. Só que ela traz uma pressão maior para o negócio em termos de risco, porque você vai ter a exigibilidade de honrar com essa dívida, né? E aí a pressão tanto de pagar juros, quanto de devolver o capital principal. E em startups, especialmente pré-ponto de equilíbrio, em que você ainda está naquela fase de MVP, testando o negócio, com muita incerteza, é difícil você ir para o lado da dívida, é bastante arriscado e é até difícil encontrar o credor que tenha tanto apetite de risco a ponto de financiar de verdade esse negócio. Então, quando a gente vê hoje surgindo vários boatos de que vão ter linhas de crédito para ajudar os empreendedores e PMEs na nossa economia, isso pode ser verdade? É claro que pode ser. Ainda que, muito se fala nisso, mas na ponta, se você liga lá agora, hoje, para o banco, para todos os bancos, e tenta acessar essas chamadas linhas de menores taxas de juros, como, sei lá, 3%, 4%, 5% ao ano, que você ouve falar, ainda não chegou na ponta do cliente das empresas. Então, vamos imaginar que isso venha chegar nos próximos tempos, né? Torcendo para as coisas fluírem tal qual esperado. Ainda assim, a gente tem que ter cuidado, porque será que isso vai ser uma alternativa para as startups nesse estágio preliminar ainda de maior risco? Pode ser um pouco arriscado, porque vou comentar com vocês aqui um negocinho que é um conceito das finanças corporativas, que eu gosto de mencionar, que é a lógica de será que essa dívida cabe no bolso? Porque tem dívida cara e tem dívida barata. Agora, caro barato é um tanto quanto você julgar. É um julgamento de valor, você falar de dívida cara ou dívida barata, porque uma coisa que pode ser cara para um, pode ser barata para outro. Então, se você eventualmente se vir na posição de recorrer à dívida, eu sugiro que a gente analise aí dois aspectos principais. O primeiro é ver se essa dívida para você é cara ou barata.
E como que a gente vê isso? Para a gente ver se uma dívida é cara ou barata, essencialmente você vai ver se ela cabe no bolso da tua operação. Se a taxa de juros que ela está cobrando, ela cabe no tanto que a sua operação é capaz de rentabilizar a própria operação, o próprio negócio, para remunerar essa dívida. Porque pode ser uma dívida folhada a ouro, a 2, 3% ao ano, ela ainda assim pode ser cara para a operação, ela pode ser cara para o negócio se o negócio não tiver uma capacidade de honrar esses juros. Isso pode ser uma pressão de risco. No caso da inovação, quando a gente ainda está naquela etapa de pré-ponto de equilíbrio, mesmo uma dívida folhada a ouro acaba saindo potencialmente cara demais. Então, vamos olhar isso primeiro. Vamos entender qual é a sua capacidade operacional de honrar a obrigação da dívida, o juro da dívida primeiro. E aí, como regra de bolso geral, que são proposições das finanças corporativas, você pode imaginar o seguinte: enquanto o custo dessa dívida for inferior à rentabilidade operacional do seu negócio, e aí tem que fazer umas continhas para entender esse tamanho do seu bolso, então, tecnicamente falando, essa dívida pode ser benéfica para você trazer para dentro e você vai conseguir operacionalmente honrar os seus juros. Bom, dito isso que é a parte 1, então vamos ver se essa dívida é cara ou barata, se ela cabe no bolso da operação que a gente tem. A segunda parte é entender o cronograma de vencimento. Porque mesmo que seja uma taxa maravilhosa, se a gente não tiver um cronograma adequado para a nossa expectativa de geração de fluxo de caixa, ainda assim pode não adiantar, concordam? Porque mesmo que isso caiba no bolso da sua operação, pensando na rentabilidade operacional de um ano, se eu tiver que honrar essa dívida ao longo dos próximos 2 meses nesse mundo de coronavírus, vamos combinar que é perigoso. Então, vamos fazer essas duas análises. Primeiro, será que o tamanho dos juros cabe no bolso da operação, que seria estupendo? Aí sim você consegue realmente olhar para a dívida com um pouquinho mais de tranquilidade. E aí, a segunda coisa que é olhar o cronograma desse vencimento. Essas duas análises, pessoal, vamos entender o momento que a gente está vivendo no mundo. Ninguém está falando que isso tem que se resolver e a gente tem que analisar a nossa operação só para o mês de março, abril. Tá certo? Porque se a gente for olhar só para março, abril, poxa, talvez dê um certo desespero, né? Palpitação, né? Que seja, né? Dá medo, claro. Porque esse momento no tempo está especialmente arriscado. Então, essas duas análises que eu mencionei, de custo e cronograma, vamos olhar num horizonte temporal, numa análise, no melhor do nosso julgamento e avaliação de risco, claro, que seja de médio prazo. Então, vamos ver aí, não a nossa expectativa de gerar lucro operacional na semana que vem, mas ao longo dos próximos meses. E isso aí, pensando com base nas informações disponíveis e confiáveis, quais são as nossas melhores premissas. Bom, beleza? Até aí, nenhuma dúvida por enquanto? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos agora recorrer à nossa última parte da nossa análise, que vai ser em relação ao equity. Então, vamos entender a nossa indústria de inovação e como funciona o financiamento à inovação e o que a gente pode estar experimentando de apetite de risco do capital, do funding, para ontem, hoje e amanhã, vamos dizer, na vida das nossas startups. Para a gente entrar nessa discussão sobre o financiamento à inovação através do equity, eu vou começar a discussão falando o seguinte: tem uma... só um segundinho aqui, por gentileza. Vocês estão me ouvindo bem? Tá vendo um barulhinho aqui de fora. Home office, pessoal. Home office é assim. Então, vamos embora, voltando. Vamos entrar agora, então, na discussão do equity. O equity como funding para as empresas, o equity como funding para as nossas startups. O que a gente tem que estar atento quando a gente está falando do equity como forma de financiamento? Esse livro aqui, ele tem uma frase que eu sempre, quando eu vou falar nisso, eu deixei aqui do lado para mostrar que eu acho uma frase muito interessante para discutir os ciclos econômicos e o apetite de risco do capital pelas nossas startups. A frase do autor, que é o Andrew Romans, ela fala o seguinte: o apetite de risco do investidor do capital
oscila entre medo e ganância, variando conforme os ciclos econômicos. Muito bem, então o que isso quer dizer? Vou fazer uma análise muito breve sobre o que o mundo de financiamento à inovação passou ao longo dos últimos principalmente dos últimos meses, mas até ao longo dos últimos anos, para a gente entender aonde a gente está e com quem que a gente está negociando hoje, nesse momento do tempo. Se você pegar os ciclos econômicos de financiamento e inovação, eu vou falar aqui em 5 etapas que ele tem, tá? Então, a primeira etapa que a gente tem é quando você vê um ecossistema que ele está carecendo de dinheiro e normalmente também carecendo de empreendedores. Aí falta startup e também falta dinheiro para financiar a inovação. Esse é o primeiro estágio, a gente já passou dele faz bastante tempo. Aí o que acontece? Quando você tem esse momento, esse estágio 1, você carece de empreendedor e funding. E aí surgem alguns empreendedores guerreiros que se viram no 30 para lançar seu negócio tirar do papel, e alguns cases de sucesso começam a chamar a atenção do capital. E aí você começa a ver, e entramos no estágio 2, quando o capital de risco, por exemplo, começa a surgir um ou outro VC que olha para isso e fala assim, poxa, acho que eu vejo nesse ecossistema aqui um potencial legal de diversificar minha carteira e fazer resultado e maximizar o retorno do meu portfólio. Muito bem. E aí, nesse momento aqui, você vê alguns VCs entrando e começando a fazer dinheiro. Aí você começa a ver esses casos saindo com mais força na mídia e muito mais capital começa a se atrair. Aí você vê muito mais fontes de financiamento, a inovação aparecendo com força. Então, aí você já tem, nesse terceiro estágio, muitos fundos de maior porte, inclusive até PI se atraindo para esse mercado. Você vê o volume de recurso crescer bastante, muitos investidores anjos e redes de anjos surgindo, e aí você começa a testemunhar uma certa inflação nos valuations, né? Com essa alta liquidez, em que você tem mais dinheiro do que startup, e você começa a ver os valuations inflando, os tickets médios das transações aumentando, e o número de transações aumentando também. Concorda que aí você vê o risco agregado do setor aumentar também. Bom, eu diria que nesse terceiro estágio nós estávamos até, por exemplo, o início até meio do ano de 2019, em que a gente testemunhou em escala global, até foi em alguns casos chamado de efeito SoftBank entrando, mas não era só essa fonte de inovação, era o mercado como um todo, inflando os valuations. E aí chegou o quarto momento, que é o quarto estágio desse ciclo que eu vou mencionar, que é quando esse risco agregado ele fica mais elevado e começam a surgir alguns casos de frustração também. E aí nós testemunhamos isso num caso que foi mais evidente na mídia, mas apesar de não ser o único, que foi quando o WeWork protocolou seu pedido de IPO no início do segundo semestre de 2019, e aí naquele documento S1 lá na SEC, foi possível entender o tamanho desse case e aquele episódio gerou uma certa frustração que ficou um tanto quanto evidenciada nas mídias. E não foi o único, a gente viu vários outros cases também, aí a gente poderia mencionar alguns, mas, por exemplo, o Uber seria mais um que deu uma frustrada em algumas expectativas de investidores. Diante de tudo isso, o investidor, ele acontece o quê, né? O mercado como um todo, ele tem um certo choque de realidade. Então, deixa eu entender onde eu estou pisando. Isso deu uma super calibrada no nível de otimismo e euforia que o mercado estava naquela ocasião. Então, quando a gente chega nesse quarto ponto do ciclo, as pessoas, os investidores, os empreendedores, todo mundo, os agentes, em geral, eles tomam esse choque de realidade, eles se tornam um pouquinho mais, eu não diria ainda pessimistas, só que eu diria um tanto quanto mais realistas. E nós estávamos nesse estágio, até recentemente, os últimos 3 meses estávamos assim, em que você viu todo um movimento da indústria voltando a falar que caixa é importante sim, bem, caixa é importante, não vamos nos esquecer do caixa, que ele é importante. Muito bem. Aí, a quarta etapa, que é onde, lamentavelmente, a quinta etapa, que é onde, lamentavelmente, nós nos encontramos nesse exato momento no tempo, é quando aquele movimento que já não estava mais de euforia, já estava mais realista, com alguma frustração, se junta a um momento natural de ciclo econômico de pessimismo.
Por mais que o coronavírus ele não seja uma coisa que foi formada de um ciclo econômico tal qual, por exemplo, foi a crise de 2008 do subprime, ou tal qual foi o advento das .com lá no início dos anos 2000, ele tem uma natureza diferente por ser esse efeito biológico, ainda assim ele serve o mesmo propósito. E qual é esse propósito? De um pessimismo generalizado macroeconômico. Bom, então, esse último momento é quando um investidor que já estava meio gato escaldado com medo de, né, água fria, junta-se a isso um momento de pessimismo generalizado, o que tende a acontecer com o apetite de risco? Naturalmente, o apetite de risco nesse cenário despenca. Bom, então, é esse o momento em que nós estamos do funding para inovação. E vamos entender por que isso é importante. Às vezes a gente esquece que o capital, por mais que a gente enxergue como fundos, como investidores, como ou a entidade, o capital financiando a inovação, capital de risco, quem toma as decisões são seres humanos. E quando você se pega nesse momento que está unindo todos esses passos, né, do ciclo de fomento à inovação, você pega essa pessoa, esse ser humano que decide, indo de um momento especialmente otimista e valuation subindo, e otimismo, etc., há um ano atrás, e num curto espaço de tempo, você agora, né, tá com medo. Então, as pessoas estão com medo, o capital não é diferente disso. Você vê um movimento aí de medo, então você nota como isso é emocional. Aí alguém poderia dizer assim, não, mas Bruna, veja bem, quem investe em capital de risco tem interesse em longo prazo. E a pessoa que fizesse essa constatação está correta. E se o capital tem interesse de longo prazo, então, em teoria, essas oscilações de sentimento de curto prazo e possíveis adversidades terríveis adversidades, né, de coronavírus, que sejam de curto prazo, não deveriam impactar o fomento à inovação no longo prazo. Inclusive, alguém poderia falar assim, olha, vamos inclusive olhar isso daqui como um momento de oportunidade, mais do que qualquer coisa. Pode ser? Na teoria, sim. Mas na prática não é bem assim, eu vou falar por quê. Quando você se encontra num momento como o que a gente está vivendo hoje, você não tem dados. E se você não consegue tomar uma decisão baseada em dados, isso significa que é muito difícil para você tomar uma decisão racional em si. O processo de decisão racional, que seria esse de analisar o longo prazo e de tomar uma decisão fria, olhando um problema de fora, que maximize a riqueza, que maximize o retorno, pressupõe você analisar um conjunto de informações. E hoje nós estamos num momento no tempo em que carecemos de dados, de boas informações, porque elas não existem mesmo, é um momento extremamente incerto, ninguém sabe muito bem o que esperar exatamente de próximos passos. Dito isso, quando não há dados, sobra emoção. Então, por mais que todos os agentes estejam se esforçando para manter a racionalidade, acho que isso nós, como seres humanos, estamos assim, eu acho que é seguro dizer que a emoção tem ali um prato cheio para influenciar o nosso processo decisório e para influenciar o processo decisório do capital. Aí, se você falar assim, vamos tangibilizar, Bruna, dá para tangibilizar um pouquinho mais? Será que isso é prático mesmo? A gente está falando de teoria. A gente não está falando de teoria. Eu vou trazer um case que eu sempre peço licença antes de trazer esse case real, porque é o case do SoftBank e até do WeWork, e eu acho até um pouco injusto que eles tenham virado tanto estudo de caso, mas é porque é um caso didático, foi muito na mídia, e aí a gente consegue pensar junto aqui. Mas olha só, se você pegar até o meio do ano passado, você tinha nesse player, um player que criou um Vision Fund, que investiu praticamente 100 bi de dólar, quase tudo isso, num espaço curtíssimo de tempo. Foi um efeito que trouxe muita liquidez para o mercado ao longo de poucos anos, 2 anos aí você falando, inflou os valuations, e trouxe muita liquidez não só dele, mas de vários outros agentes que, diante de todo aquele ambiente do ecossistema, estavam otimistas e todo mundo entrando em um momento de nítido otimismo generalizado do capital de risco buscando as inovações. Na sequência, houveram aqueles casos de frustração que eu mencionei, por exemplo, o caso do WeWork, e todo mundo ficou bem mais cauteloso. E aí, no final do ano passado, você já viu várias investidas, por exemplo, do próprio SoftBank, que é um capital de altíssimo apetite de risco. Você viu mesmo aquelas investidas tomando decisões um pouco mais pé no chão, bem mais pé no chão.
Nós vimos demissões em massas em várias das investidas, como, por exemplo, WeWork, Oio, Rappi, e por aí vai. Bom, e aí, agora, nesse momento que a gente está vivendo agora, de muito mais percepção sobre um ambiente incerto, mesmo esse agente, que é um agente com alto apetite de risco, tomando decisões um tanto quanto conservadoras para o seu perfil. Quer ver um exemplo? Quando recentemente, tem uma notícia aqui do The Wall Street Journal, que eu sugiro que vocês vão ler, que eu achei que ela ilustrou muito bem essa problemática, do dia 23 de março, em que foi discutido o caso do SoftBank estar vendendo para fazer caixa coisa de 41 bi de dólar em ativos, inclusive uma participação relevante na sua investida Alibaba, que é um dos casos de décadas já mais de maior sucesso de investimento do SoftBank. Então, você vê realmente a empresa mudando muito a sua estratégia de vender participações para fazer caixa. Aí você pensa, mas foi para investir em mais startups. Não, não foi. No caso, foi para fazer um projeto de, uma parte, recompra das suas próprias ações, numa estratégia um tanto quanto natural e conservadora dos negócios, inclusive negócios avessos a riscos, fazem bastante isso, então, num movimento muito mais pé no chão, e de equalizar o endividamento da instituição. Então, diante do que está rolando hoje, poxa, até os players que são sabidamente propensos a risco estão tomando decisões que ilustram muito bem essa evolução de ciclo econômico. E é isso que a gente está vivendo hoje. Bom, dito isso, é interessante a gente mencionar um pouquinho dos dados atuais de como que está a indústria de private equity e venture capital. Então, eu vou trazer esses números aqui para vocês, são números fresquinhos. Eu vou deixar aqui meu grande agradecimento por esses dados. É um dado que se refere ao mercado norte-americano, que acaba sendo um termômetro para a gente em relação ao que está rolando no mundo. Fica aqui meu agradecimento formal ao PitchBook por prover esses dados, distribuir até gratuitamente e promover o fomento ao conhecimento com tudo isso. Bom, obrigada, PitchBook, estou dando aqui os créditos. Os dados do mercado norte-americano do primeiro TRI, o que a gente enxerga nisso? Então, eu vou trazer aqui alguns dados para vocês. Quem quiser mais, depois me manda mensagem que eu mando as tabelinhas e as fontes onde você pode encontrar isso. No que rolou no primeiro TRI, em relação a dados de negócios, deals, e as saídas. Então, eu vou falar esses dois dados e aí a gente faz uma discussão crítica. No que se refere à contagem de negócios, então, rodadas de investimento que aconteceram no mercado, nos Estados Unidos, principalmente para PI, que a gente está falando aí de um volume um pouquinho maior de rodadas de funding aí para inovação. Em janeiro, nós estávamos falando, no mês de janeiro de 2020, de 384 eventos. Então, a contagem de números, de deals. 384 em janeiro contra 166 em março. Né? Em termos de valor médio desses negócios, de 44 bi para 35. Mas eu vou focar aqui mais do que no valuation em si, vou focar mais isso que eu falei não foi de ticket médio de valuation, perdão, tá? Foi de valor total acumulado desses deals. Bom, então eu vou focar no número de contagem, de 384 em janeiro para 166 em março. Então, né, é muito significativa essa variação. Vale mencionar que isso aqui que a gente está falando são deals que se finalizaram e não que estão começando agora. Então, um deal que se finaliza em março, ele teve a sua origem antes, meses antes, possivelmente. Então, é possível que o mercado nos próximos meses tenda a sofrer ainda mais, porque menos coisas se originam nesse momento do tempo. Só que só aí você já vê uma considerável mudança no apetite de risco desses investidores. O próximo caso seria as saídas, né? E aí você está falando de saídas de startups. Nossa, gente, olha só, né? Sinos rolando aqui do lado. É o efeito do home office, né? Mas tudo bem. É a igreja aqui do lado, maravilhosa. Então, em janeiro, você tem uma contagem de saídas das startups de 82 casos lá nos Estados Unidos e em março de 26. E uma queda bem considerável no volume disso. Bom, então você está vendo de negócio de 384 para 166 e de saída de 82 em janeiro para 26 em março. Então, é muito seguro dizer que sim, o mercado já está sentindo isso e ele tende a continuar sentindo isso, porque
menos negócios começam a surgir agora. Agora, vejam só, isso não significa dizer que não tenha liquidez disponível para esses ativos, porque o dinheiro ainda existe. A gente está no momento do tempo que o dinheiro existe para investir. Ele só não está com o mesmo apetite de risco. Então, se a gente vê um negócio que ainda é uma oportunidade, que tem uma história legal, um management legal, um time legal, não estou dizendo que o dinheiro não existe. Ele com certeza existe. Ele só fica menos fácil de você conquistar. A gente tem que batalhar um pouco mais para ele, saber contar um storytelling, né? Que esteja mais adequado para o perfil do investidor que está do outro lado da mesa, que agora está mais avesso a risco, mesmo aquele capital de risco. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, uma mesma pessoa com quem a gente fosse negociar, que há um ano atrás estaria falando coisas como, vamos crescer, crescimento exponencial, e não tem problema ter cash burn, então vamos crescer rápido e muito, foco no top line, eram argumentos de vários meses atrás. A mesma pessoa que em um determinado momento estava com aquele espírito e sentimento, agora a mesma pessoa vai falar coisas do tipo, veja bem, tem que crescer, sim, queremos crescimento exponencial, senão não estaríamos investindo em startups. Mas o caixa é sim importante. Então vamos ponderar, vamos queimar dinheiro, né? Vamos crescer de uma forma um pouco mais consistente, mais conservadora. Precisa sim ter mais foco e mais ênfase em ponto de equilíbrio, geração de caixa. Então, para a gente sentar numa negociação com esse investidor hoje, mesmo que haja liquidez, que haja interesse de investimento, é muito importante se adaptar ao que o capital hoje vai querer ver. E o que o capital hoje vai querer ver muito mais do que há um ano e do que há 3 meses, muito, muito mais, é caixa. E é claro que ninguém diz que tenha que gerar caixa já, né? Porque isso seria muito contrário à lógica do mundo da inovação. Mas existe uma consciente e consistente vontade maior de se enxergar e se investir naqueles negócios que vão trazer um potencial de risco menor para o portfólio, que tem uma capacidade um pouco mais rápida de vislumbrar um ambiente de rentabilidade nessa operação. Bom, então, eu acho que nós estamos nesse momento no tempo, acho que esses dados eles são muito fresquinhos, eles são agora do mês que acabou de fechar, de março. A gente ainda assim, deixa eu ver se eu tenho alguma anotação mais rica que eu queria trazer aqui para você. Ainda assim, pessoal, eu gostaria de colocar mais alguns pontos e um reality check aqui para a nossa discussão sobre o que a gente está vivendo hoje. Então, eu vou falar primeiro do caso de Corporate Venture Capital, do financiamento corporativo à inovação, desse tipo de funding, e depois eu vou terminar com um choque de realidade, e a gente pode abrir para a pergunta. Bom, primeiro em relação aos CVCs, que são essa forma de financiamento, é como se fosse o VC de grandes empresas. A gente sabe que o mundo está testemunhando um shifting, que grandes corporações que sempre usaram seu capital para investir em P&D, estão hoje voltando seu olhar aos laboratórios de inovação como forma de pesquisa e desenvolvimento. Então, isso agora vem sendo uma valiosa estratégia de saída para as nossas startups. Valiosíssima. Muito bem. Então, essas empresas que estavam com uma liquidez sobrando e que eram um canal de vazão para a inovação, que iam realizar os seus ganhos nesses canais, elas podem esperar que, nesse momento, essa fonte também vai estar um pouquinho mais conservadora. E não que ela não vá acontecer, porque também, reforçando o que já foi dito, ela também ainda enxerga nisso, claro, como uma oportunidade de inovar. Então, é um grande berço para a inovação para essas grandes empresas. Mas é possível que o nível de otimismo das premissas de valuation que se use lá na estratégia de saída, elas vão estar um tanto quanto mais conservadoras. Então, o valuation que vai acontecer nesse momento, sim, pode sofrer uma implicação. Bom, além disso, você imagina que esses CVCs, esse Corporate Venture Capital, ele está sujeito a todo o processo decisório dessas grandes corporações e do seu apetite de risco. Então, muito provavelmente, essas iniciativas vão continuar acontecendo, mas elas tendem a ser um pouquinho retardadas. Então, o mundo aí vai estar on hold um pouco. E esse retardo de tempo que eu me refiro, né, vai acontecer um pouquinho mais para frente. Então, pode haver aqui um gap que a gente vai testemunhar, então a gente tem que estar ciente disso. E, nesse sentido, dar uma segurada no caixa para aguentar possivelmente alguns meses de fôlego para a gente encarar até esse capital voltar a
oferecer todo o seu apetite de risco tradicional e clássico. Agora sim, vamos para boas notícias também, né? Eu acho que é importante a gente ter um momento para analisar os números e dar uma recalibrada de qual que é o momento em que a gente está vivendo. Por quê? O que está acontecendo hoje no mundo, por mais que esteja trazendo todas essas implicações de maior aversão a risco que tende a impactar o funding de inovação, é um perfil muito diferente do que foi sentido em outros momentos de ciclo econômico, no sentido que esse é um evento que é, como a gente mencionou, né, é uma questão biológica dessa pandemia. E vamos imaginar, e aí eu estou falando aqui com base, né, em premissas que nós podemos adotar para dar um suspiro de ânimo e um pouquinho de paz para o nosso momento também. Vamos imaginar que a humanidade consiga caminhar no sentido de tomar todas as devidas medidas preventivas para evitar a disseminação, etc. e tal, que acho que não é nem minha zona de maior domínio, então não vou entrar em detalhes, mas vamos supor que a humanidade consiga adotar todas essas medidas e, em paralelo, consigam também ser desenvolvidos mecanismos de tratamento, prevenção e vacina, e que isso tome um tempo que vai demorar, mas que esse tempo seja delimitado e passe. Em acontecendo isso, o que pode vir a ser o futuro dali para frente não necessariamente vai ser uma crise muito longa. É possível que a gente testemunhe um efeito estilingue de retomada econômica, ou que a gente testemunhe outra que seja realidade. Então, é um pouco cedo para a gente se desesperar nesse sentido. Então, todos os experts com quem eu falei até agora da indústria de VC, todos os ânimos não são necessariamente de um super pessimismo no funding à inovação. É só uma etapa de um certo congelamento, vamos dizer. Não quer dizer que daqui a 2 meses o apetite não volte com força. É, sim, muito possível, porque é uma crise muito diferente dessas outras recentes que a gente mencionou aqui ao longo da nossa discussão, em virtude das suas características de total incerteza de como as próximas semanas e meses vão se desenrolar. Então, acho que esse reality check, ele vem porque... para a gente ter um pouco também de saber ponderar que é possível que um futuro seja um tanto quanto adverso, assim como é possível que não, e que as coisas para as nossas startups se equalizem um pouco ainda ao longo desse ano. Então, o que a gente está vivendo hoje é um momento mais ou menos nesse sentido. Deixa eu ver aqui que acho que estão chegando dúvidas, com licença. Então, agora eu já vou abrir para dúvidas, pessoal, então podem mandar se quiserem. Espera aí que estão chegando dúvidas aqui. Com licença, vamos ler aqui umas dúvidas. Primeiro, se eu acho que esse momento pós-crise do Covid pode ser um bom momento para investir em uma startup. Por que será um momento, afinal, que todas as novas empresas provavelmente estarão um pouquinho abatidas? Olha, essa pergunta do Pedro. Pedro, é um momento difícil e incerto para a gente responder essa pergunta. Eu acho que eu gosto sempre de ser uma pessoa do copo meio cheio. E se você olhar para esse momento como sendo um momento de copo meio cheio, ao mesmo tempo que é um momento de muita diversidade, é da diversidade que a humanidade evolui também. Então, podem surgir muitas oportunidades daí. Inclusive, muitas startups que vão encontrar nesse ambiente o estilingue que faltava para elas prosperarem. Então, tem negócios, sim, que vão sofrer demais, mas a gente não pode lembrar de mencionar que também tem outros negócios que vão se beneficiar de um cenário como esse, aqueles cujo modelo de negócio se beneficiam desse ambiente de maior vida digital à distância, de maior conectividade das pessoas nesse mundo, né, digital que a gente está vivendo também, de entregas. Então, você poderia mencionar, por exemplo, teve um artigo, esse aí eu não me lembro se foi no The Wall Street Journal, no Financial Times ou no The Guardian, enfim, algum deles agora, perdão, eu deixo depois aqui para quem quiser me pede que eu mando, mas que falava como realmente há startups que vão se beneficiar disso, startups que trabalham no mundo de entrega e logística e conveniência, por exemplo. Então, empresas como a Amazon estão se beneficiando pra caramba, e por isso, inclusive, ela está fazendo ações bem belas de fomento, até nos Estados Unidos, mudando o seu valor de remuneração de colaboradores, contratando. Então, você nota que tem uma empresa aí que está sendo uma saída
para a comunidade e que vai sim usufruir de ganhos econômicos em virtude disso. Então, a Amazon seria um exemplo, iFoods da vida, Rappi da vida, todos esses negócios que promovem a conveniência para as pessoas. Eu estou dando os exemplos mais famosos, mas aí tem muitos outros que a gente poderia mencionar e podem surgir muitas startups nesse sentido também. Além disso, ainda olhando o copo meio cheio, eu mencionaria o seguinte: a gente está passando por uma coisa que na história da humanidade é muito nova e é muito forte, isso que a gente está vivendo hoje. Isso está fazendo com que o nosso comportamento possa realmente ser diferente daqui para frente. Imagina o seguinte de uma forma bem, simples. A gente aprendeu a falar oi para os nossos colegas ao longo dos últimos tempos, à distância, né? Só na base aqui do live. E também, mesmo quando a gente encontrar as pessoas presencialmente, talvez a gente continue com certo medo de abraçá-las, né? Então, você cria um hábito, né, na base do namastê, assim. Então, hábitos se formam e é possível que os nossos hábitos mudem depois disso. É claro que, né, nossa cultura brasileira, o que a gente mais quer daqui a pouco é poder sair na rua e abraçar todo mundo. Mas a gente, quando for abraçar nossos amigos, os nossos amados, a gente vai lembrar por uma fração de segundo, tipo, será que eu posso? E aí você lembra, claro que pode, aí você vai voltar a abraçar. Então, é só um exemplo didático para ilustrar que esses eventos podem estar mudando os comportamentos das pessoas. E esse comportamento que nós estamos adquirindo no mundo digital, no trabalho home office, no maior uso disseminado das tecnologias, isso pode ser um berço de oportunidade para novos modelos de negócio no futuro, que talvez demorassem anos para evoluir e conquistar mercado, talvez identifique nesse momento do tempo, da vida da humanidade, uma oportunidade. Então, respondendo a sua pergunta, Pedro, eu acho que, assim, a gente vai sair disso, do ponto de vista de investidores, nós ainda sairemos por um bom tempo cautelosos, porque gato escaldado tem medo de água fria. Então, a gente não vai sair daqui otimista pra caramba em 3 meses, claro que não. Então, o nível de otimismo vai estar calibrado, vai estar bem para realista, isso acho que tende a perdurar por um tempo. Ainda assim, ciclos econômicos mostram que, né, dá alguns anos, né, já estamos otimistas de novo. Agora, do ponto de vista de modelo de negócio, é possível que isso traga grandes oportunidades para startups também. Então, eu acho que tem uma parte do copo meio cheio para olhar. Próxima pergunta. Se eu acho possível que o Brasil deixe de ser um país empreendedor nos próximos anos? Essa é a pergunta da Larissa. Olha, qualquer afirmação que se faça aqui tem um tanto de quê de opinião. E eu tomo a liberdade para dar a minha opinião, deixando claro que é uma opinião. O Brasil, historicamente, foi um país empreendedor. O que vem mudando é o tipo de empreendedor e de empreendimento e de negócio que começa a aparecer. Então, o que eu entendo que seja possível é que, assim, esses ciclos de inovação, conforme a gente mencionou aqui no comecinho, eles oscilam entre o medo e a ganância. Eu não acho que o empreendedor vai deixar de existir de forma alguma. A gente vinha de um movimento em que as pessoas estavam mais, vamos dizer, né, no extremo gananciosas, mas não isso, né, mais otimistas e mais corajosas e assumindo mais risco, e agora a gente provavelmente vai entrar num momento de menos apetite de risco também por lado do empreendedor. O que não significa dizer que o empreendedorismo vai deixar de acontecer, que o Brasil vai deixar de ser um país empreendedor. Nós somos, historicamente, pega aí o tamanho desse Brasilzão, é um país empreendedor, só vem mudando o perfil do empreendedor ao longo do tempo. Então, eu não acho que a gente vai deixar de ser, é uma opinião pessoal minha isso. Eu, inclusive, acho que, novamente, né, de todo o caos e de todos os problemas, surgem ferramentas de apoio aos negócios que, quem sabe, perdurem depois, né? Então, estratégias e linhas de financiamento que podem sair e estimular mais o funding para os empreendedores, podem surgir disso? Podem. A gente já vem vindo de, por exemplo, o marco legal das startups, que vem acontecendo e seus benefícios podem perdurar, outras medidas diversas para facilitar e desburocratizar, como Nova Simples, por exemplo, cujos benefícios de tudo isso, eles tendem a perdurar por mais tempo, a empresa simples de crédito. Então, tem muitas coisas que vão acontecendo que, por mais que sejam pequenos passos no sentido de fomentar a inovação no país, os seus benefícios não vão deixar de existir por causa desses adventos do coronavírus. Então, isso vai perdurar, o benefício vai perdurar. Por exemplo, já nos últimos anos, a gente vê o crowdfunding começando a existir aqui no país, maiores plataformas nascendo disso.
Então, o nível de educação e conhecimento do ecossistema, ele não vai se perder. Então, respondendo a sua pergunta, Larissa, eu acho que não, a gente não vai deixar de ser empreendedor. O que não significa que a gente não seja menos propenso a risco e, portanto, andando um pouquinho mais devagar do que a gente andaria, não houvesse o mesmo nível de infortúnios acontecendo. Próxima pergunta, e aí eu ainda vou abrir para mais algumas, se alguém quiser mandar, fica à vontade, tá? Se eu indico alguma bibliografia para esse tema de funding? Paulo, super indico. Para esse tema de funding, eu não estou com muitos livros aqui perto de mim. Esse aqui é um que eu acho legal, ele chama, eu acho que não tem a versão dele em português, mas tem aqui em inglês para quem quiser. The Entrepreneurial Bible to Venture Capital. Então, esse aqui é do Andrew Romans, eu acho que ele é um livro legal. Além desse, tem outro que eu sugiro, que é o Profit First, que eu acho que é um livro bem legal também, bem interessante. E tem mais uns 2 ou 3 que agora, se eu for falar, eu corro o risco de errar o nome. Mas, para quem quiser mais bibliografia, me mande. E já que você levantou essa bola, Paulo, eu vou falar também, né? Até porque a Sampo Escola de Negócios vai ficar feliz de eu falar isso também, que o meu livro, que trata muito sobre isso, ele vai ser lançado agora em maio. Então, vai ter mais um livro para tratar do tema de finanças para startups. E para quem me segue aí nas redes, vai ter novidade saindo, assim que estiver disponível, eu vou avisar, e tudo isso que a gente discutiu é um tanto quanto aprofundado lá. No mais, pessoal, eu acho que com isso nós encerramos os principais pontos que eu queria trazer para vocês. Caso tenha alguma pergunta final, fiquem à vontade para me enviar. Mas se não, né, pessoal, eu gostaria também de deixar uma mensagem aqui para vocês, porque nesses dias, né, a humanidade está passando por uma coisa que é tão diferente, é tão dramática na nossa história. Eu tenho certeza, eu e boa parte das pessoas hoje que estão vivendo por isso, estão vivendo um momento tão adverso pela primeira vez. Então, até isso é muito seguro dizer aqui em relação ao Brasil, mas é um evento global dessa natureza também. E eu sei que é um momento em que estamos todos inseguros. Isso é natural, então acho que a gente tem que ter consciência sobre isso. O medo na decisão de finanças, ele é algo já que é um tanto quanto estudado, e a gente sabe que existe, tem muito a ver com a nossa emoção lidando com essa problemática. Inclusive, esse livro aqui é um livro que, para quem quiser discutir um pouco mais a esse respeito, do Daniel Kahneman, é estupendo, maravilhoso, rápido e devagar, mas eu venho aqui deixar meus votos para que todos vocês encarem isso, claro, com a consciência que é necessária, separando o joio do trigo, separando o que é informação do que realmente é dado para embasar uma decisão racional, e fazermos o possível, né, para dar aquela meditada, aquela respirada e tomar decisões conscientes. Bom, para fechar, eu acho que tem uma última pergunta, se eu acho que muitas startups poderão fechar. Gente, se essa crise perdurar por muito tempo, não é só muita startup que poderá fechar, é muito negócio, empresa grande, pequena, todo mundo pode, mas eu ainda acho que a gente tem que ter um pouquinho de paz antes de entrar num momento de desespero. Vamos ficar muito atentos às soluções e ao tipo de fomento que surge para a gente conseguir manter o emprego das pessoas e conseguir realmente passar por isso, entendendo quais serão os próximos passos. É um pouco cedo ainda para fazer afirmações fortes como essa. Última pergunta que a gente vai responder agora, pessoal. Vamos ver. Peraí, pergunta do Reinaldo. Vou ler aqui para vocês. Para os empreendedores, pode ser um intervalo útil para a preparação para o próximo processo de funding, assim que o mercado retomar, não? Com mais detalhamento do plano de negócios, revisão dos indicadores econômicos e até preparação de documentos de due diligence. Com certeza, Reinaldo. É assim, a gente está vivendo um mundo, as pessoas, os negócios, eles estão vivendo algumas semanas assim que está todo mundo meio sem saber o que fazer, e aí você vê os negócios quase que entrando num movimento de inércia, do tipo, segura o caixa e vamos ver o que acontece para saber qual é o nosso próximo passo. Enquanto a vida fica on hold, a gente tem que aproveitar para ser útil. O que significa aproveitar para ser útil esse momento? Do nosso ponto de vista da pessoa física, eu, por exemplo, estou aproveitando para estudar coisas que eu acho que são maravilhosas e vão
conseguir sustentar os meus próximos passos no futuro. Afinal, a gente nunca para de estudar. Isso como pessoas. Então, vamos aproveitar para crescer, né? Fortalecimento intelectual. Do ponto de vista da startup, com certeza. Você pode usar esse momento para se preparar e se fortalecer para suas próximas rodadas de funding. E principalmente o que eu chamo a atenção aí, pessoal, é para a gente estar atento. A mesma empresa e o mesmo investidor que fez uma rodada de financiamento de sucesso para caramba 1 ano atrás, usou um pitch, um storytelling, que é muito diferente do que a gente deveria usar hoje para as nossas próximas rodadas de financiamento e para o due diligence que vai seguir. Vamos hoje focar nas nossas fortalezas mitigantes de risco. Quais são as nossas estratégias de saída que, por exemplo, poderiam mitigar o risco para um potencial investidor? E quais são as evidências que a gente tem de capacidade de geração de caixa operacional no horizonte temporal? Então, vamos entender os milestones que nos levarão ao sucesso de geração de caixa. Esse discurso, se fosse 1 ano atrás, era bem diferente. Vamos ressaltar aqui por que eu vou ser um unicórnio em 3 meses. Não é verdade? Inclusive, o dado mais recente de unicórnios que a gente tem mostra que a nossa contagem agora no fim de março, isso é dado do CB Insights, está em 451 startups unicórnios no mundo. Dessas 451, 32% delas, 32% das 451 tem um valuation de exato, tipo, na mosca, $1 bilhão, que é o mínimo necessário para você ser um unicórnio. E aí a gente se pergunta, né? Será que esse $1 bilhão é $1 bilhão mesmo? Ou será que a gente deu aí aquela infladinha, né, no valuation para poder entrar no ranking de startup unicórnio? Então, por que isso aí é importante? Imagina que os pitches que levaram a esses unicórnios de 1 ano atrás, eles foram feitos com premissas um tanto quanto otimistas e vendendo um futuro muito otimista, porque era o estágio das pessoas naquele momento do tempo, pessoal. São seres humanos tomando decisão sempre. Em determinada ocasião, há 1 ano atrás, participando de painéis, e aí foi um painel específico, foi falado para mim por pessoas qualificadas, falando assim, olha, hoje não importa a caixa, esquece caixa, não precisa gerar caixa, só precisa ter foco top line. Cresce receita, precisa crescer receita e pronto. Então, vê como a preparação para um due diligence naquela época, certamente é muito diferente da preparação que a gente vai ter agora. Então, agora a gente tem que focar para passar por esse processo com questões mais conservadoras e muito mais pé no chão. E aí eu não digo para a gente perder o nosso quê de startup sexy, inovadora e exponencial, não é isso. A gente ainda vai ter isso, mas lembrando com vontade também de quais ações nós estamos tomando conscientemente para nos aproximar do ponto de equilíbrio e da geração de caixa, porque é isso que vai começar a brilhar ainda mais o olho do capital, mesmo depois do Covid, porque gato escaldado, bem, tem medo de água fria. Pessoal, para fechar, última pergunta, porque eu não posso deixar de dizer, o nome do meu livro, como será? Finanças para Startups. Né? Fica a dica, Finanças para Startups, por Bruna Lozada, vai estar disponível nas maiores livrarias, vai estar disponível na Amazon e na editora da Sampo, Escola de Negócios. Pessoal, no mais, eu agradeço muito a atenção de vocês, muito obrigada por dedicarem seu tempo para a gente discutir aqui. Eu reforço os meus votos para que todos fiquem bem, fiquem saudáveis, lavem as mãos e não abracem os colegas por um tempo até isso passar. Se Deus quiser, passará, e rápido, e fiquem muito saudáveis. Muito obrigada pela atenção, pessoal, e boa noite. Vou fechar aqui agora, que eu não sei